Voltamos com o Espaço Público e a Emater reivindica a retomada do certificado de filantropia. A empresa de assistência técnica e extensão rural no estado ingressou nesta semana em Brasília com um recurso administrativo contestando a revogação. A decisão partiu do Ministério do Desenvolvimento Social. Aqui no parlamento, o assunto mobiliza os parlamentares. A empresa acumula dívidas de cerca de 2 bilhões de reais com a União. E recentemente, uma comitiva gaúcha se reuniu no Distrito Federal com o secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Social, Marcelo Cardona. Na ocasião, foi entregue um documento criado pela Comissão de Agricultura do Parlamento solicitando a permanência do trabalho prestado pela Emater. Atualmente, a empresa atende 200 mil famílias no estado. E sobre esse assunto eu converso agora com o deputado Sérgio Turra, que está diretamente envolvido nesta questão. Prazer recebê-lo, deputado. Bom dia, Tony. Bom dia aos nossos telespectadores. O prazer estar aqui para nós conversar por uma pauta tão importante como esta da sobrevivência da Emater, esta que é a verdade. E são números que impressionam, né? Primeiramente, o número da dívida, de 2 bilhões, e depois, em contrapartida, o atendimento, né? Quantos produtores, quantas famílias são atendidas por este importante órgão? Milhares de famílias em 90% dos municípios do estado, 95%, ou seja, a Emater é imprescindível para o nosso setor primário, que é basicamente de pequenos produtores, né? Agricultura familiar do estado do Rio Grande do Sul. E esse questionamento, né? Tu és também advogado, né? Sim. Então tens esse conhecimento. Esse questionamento da filantropia é baseado em quê? Na verdade, é baseado numa lacuna da lei. É o que estão alegando. E isso precisa ser corrigido também, para que não passe sempre olhando o passado, é perdoado agora, depois não pode mais. São dois momentos. O primeiro é esta negociação que está sendo encaminhada administrativamente e via judicial com relação às dívidas passadas de 2009 até aqui. As anteriores foram perdoadas. Mas precisa haver agora, administrativamente, com conciliação, com uma negociação, para que não seja cobrada essas dívidas. E mais do que isso, ou juntamente com isso, ou tão importante que este assunto, Sim, é que a Emater passe a ser declarada de uma vez por todas uma entidade que presta assistência social rural, para que ela possa ter reconhecida o seu caráter de filantropicidade, que aí sim ela vai estar isenta dessas dívidas e, portanto, vai seguir a vida e prestando os seus serviços, que são muito relevantes. Que é assistência técnica, extensão rural, quer dizer, vai ao encontro do produtor. Assistência técnica, pesquisa, exatamente, ela vai ao encontro do produtor. E num mundo competitivo como hoje, o pequeno produtor que não tem condições financeiras de suportar, ele tem que ficar dentro do sistema e não fora dele. E a Emater é um instrumento que torna ele competitivo, que orienta, que possibilita ele ter melhores condições de renda, de produtividade, enfim, nós sabemos o serviço que a Emater presta e a relevância social desse serviço, pelo amor de Deus, ela é vista em números, em resultados, né? Essa natureza do trabalho que ela presta, que é um grande argumento, é isso? É absolutamente social e é isto que não está definido na lei e é o que está dando margem para que ela seja cobrada dessas dívidas tributárias. Então precisa isso, a bancada federal, porque é a nível federal, uma legislação federal, mas nós, da Comissão de Agricultura e toda a Assembleia Legislativa aqui, o governo do estado está muito empenhado nesse sentido, porque sabe a importância da Emater. Nós estamos junto com a bancada gaúcha procurando agora sim definir na lei essa questão do caráter social dos serviços que a Emater presta. Vocês foram a Brasília, né? Como é que foi esse contato lá direto? Foi exatamente... Pela Comissão de Agricultura? Pela Comissão da Agricultura, o deputado Elton Weber acompanhou também no MDS antes, e aí foi colocada essa situação e o que estaria emperrando. O presidente da Emater, Clair, está lá ainda, que ia falar com a Advocacia Geral da União, para buscar um consenso num primeiro momento, um acordo, convencê-los de que a entidade presta serviço social, portanto ela tem cunho filantrópico e por isso merece a isenção dos impostos que são cobrados e que tornaria inviável a Emater. E o outro momento, existe uma liminar também, está no STJ, que está mantendo ela sem ser cobrada, que é importante também isso, né? Aí a bancada federal, a partir de então, vai ao encontro do ministro relator para colocar ele a par da situação e, ao mesmo tempo, vai trabalhar na lei para que seja incluído o caráter social, seja definido que ela presta serviço social rural, porque essa questão social é muito vinculada às cidades. Né?
serviço social, assistência social, parece que é só na cidade. Mas não é, o campo também, o campo e a cidade andam juntos, se complementam. E eu te diria mais, o campo é mais importante ainda para a cidade, porque sem plantar a gente não toma café, não almoça, não janta, enfim. E quanto a essa questão da dívida, hoje não está sendo paga nada, tá? Não está sendo paga porque está mantida por uma decisão judicial, há uma liminar que suspende a cobrança, certo? Mas tem um período de 2009 até hoje que poderia, se for revertida essa decisão, ou se administrativamente não se encontrar uma solução, pode ser cobrado. São 60 milhões de reais ano. O período anterior a 2009 está tudo ok. Não existe mais cobrança, que ameaçava muito. Mas de 2009 até aqui, 60 milhões por ano, você veja o dinheiro, a importância que dá. Tem que ser resolvido, porque mesmo que seja feita a lei agora, corrigindo essa distorção absurda, ou seja, declarando o serviço social da Emater, reconhecendo ele para que ela seja reconhecida como uma entidade filantrópica, de 2009 até aqui existe um montante que pode levar à ruína a Emater, que é o que a gente não quer, evidentemente. Ela tem um orçamento? Como é que isso funciona? Ela tem um orçamento do Estado, mas muito pequeno, né? Porque como ela presta serviço social filantrópico, ela não tem um retorno, né? Então você imagina você custear tudo isso, custear os funcionários, né? A estrutura da Emater ainda tem que responder por esse absurdo, fica absolutamente inviável, ainda mais num período como o que a gente atravessa. O trabalho é bem em cima dos técnicos mesmo. Em cima dos técnicos, exatamente. Esse que vai direto Esse que vai direto no produtor. E não tem um paralelo que dá para se utilizar em outros estados brasileiros, de uma entidade que presta esse serviço, e como é que ela está sendo tratado isso? Não, até tem, mas é que a nível federal precisa justamente as Emater, porque tem o negócio da situação da Emater Ascar, precisa ser uniformizada isso, né? Para que não se crie e não se continue esse problema sempre. O que precisa é o reconhecimento do caráter de filantropia, que é uma entidade filantrópica que presta serviço de assistência social. Tem mais gente, então? Tem mais entidades? Tem mais entidades. Tem mais envolvidas, e precisando de uma solução. Precisando de uma solução, mas a situação do estado do Rio Grande do Sul, para variar, pior. Sérgio Turra, eu quero te agradecer. O primeiro mandato, né? Como é que está o balanço desses primeiros meses? Estou muito entusiasmado, trabalhando muito, com muita seriedade mesmo. Para quem quer trabalhar, aqui é o lugar certo, né? Então, a gente está por dentro também, sabe das dificuldades do país, do Estado, mas o que precisa fazer é a gente entrar aqui de corpo e alma e realmente realizar um trabalho que é importante. Estou muito contente com o meu início. Não eras político antes, mas filho de um importante político brasileiro, Francisco Turra, ex-ministro, né? E teve uma inspiração aí importante? Sem dúvida alguma. E olha, digo isso com muita humildade e muito orgulho. Eu não tenho vergonha de ser filho de um homem que durante 30 anos exerceu função pública. Eu tenho orgulho, porque meu pai sempre onde esteve ocupou os cargos com dignidade, com eficiência, política de resultado. Eu vi isso acontecer em casa. Então, diante de uma situação que a gente vê no país, muito confusa, política desacreditada, compreendi que o melhor que eu podia fazer era botar a cara a tapa e fazer a boa política. É o que eu estou fazendo com responsabilidade, com humildade e com muita dedicação. Um representante de Marau da região, é isso? Um representante de Marau da região norte, exatamente. Maravilha. Te agradeço, Sérgio Turra, deputado aí falando sobre essa questão da Emater, é uma das pautas do deputado aqui na Assembleia, que integra a Comissão de Agricultura do Partido Progressista.